Levaria alguns anos para conseguir. Nas dimensões espirituais, apresentaremos algumas transformações profundas, principalmente no centro gástrico, pela essencialização dos alimentos existentes no além. A rigor, nos alimentamos, muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético, para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. O perispírito, em face da sua enorme porosidade, alimenta-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, hauridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Explica André Luiz que o psicossoma com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos, pela epiderme ou pelos emunctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível, nas operações nutritivas, e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Diante do exposto, enfatizamos que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do nosso destino aqui no além-túmulo, de vez que o pensamento claro e correto, refletindo no perispírito, com ação edificante, interfere nas funções celulares transcendentais, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso comportamento melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do amor. Seja na terra, seja no além, urge considerar que o bem constante gera o bem constante, amparo aos outros, cria amparo a nós mesmos. Motivos pelos quais os princípios propostos pelo Cristo, há 2000 anos, desterrando de nós o orgulho e a animalidade e outras mazelas, nos convidam à fraternidade e ao perdão incondicional, estabelecendo-nos a paz perfeita, fortalecendo o poder da mente sobre nossos corpos, físico e perispiritual, na autodefensiva contra todos os elementos destruidores da nossa harmonia. O espiritismo sem o Cristo perde o rumo. Ainda encontramos irmãos espíritas que questionam o aspecto cristão da terceira revelação. Negam a excelsitude de Jesus Cristo com evidente e enfermo descontrole emocional, referindo-se ao Mestre como se ele fosse um homem vulgar. Para esses seres atoleimados em suas fanfarras imaginárias, alertamos o seguinte: espiritismo é cristão, sim. O grande mestre espiritual Emmanuel elucida a questão dizendo que somente o cristianismo restaurado pode salvar o mundo que se perde. Nossa missão é essencialmente cristã, na restauração da fé viva e na revivência das tradições simples dos tempos apostólicos. Não temos a presunção de pedir o atestado de óbito das escolas religiosas, nem desejamos estabelecer a luta dogmática e o sectarismo. Desejamos tão só reavivar a crença pura, a fim de que o homem, na qualidade de herdeiro divino, possa entrar na glória espiritual da compreensão de Jesus Cristo. Se aceitamos os preceitos da doutrina espírita, não podemos negar-lhes fidelidade. Prevendo esses indesejáveis movimentos em nossas hostes, as falanges das trevas têm se organizado e investido duro contra o espiritismo cristão. Os gênios das sombras do além desejam desintegrar o Cristo e o cristianismo do contexto espírita. Não podemos permitir isso jamais. Tem surgido, ultimamente, muitas práticas absurdas no movimento espírita e precisamos orar e vigiar mais.
Espiritismo sem o Cristo perde o sentido como projeto de evangelização humana. O Espiritismo sem o Cristo perde o rumo. O iluminado Chico Xavier advertiu: se tirarmos o Cristo do Espiritismo, vira comédia. Se tirarmos o aspecto cristão do Espiritismo, vira um negócio. A doutrina espírita é a ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Jesus está na nossa vivência diária, porquanto em nossas dificuldades e provações, o primeiro nome de que nos lembramos, capaz de nos proporcionar alívio e reconforto, é Jesus. Alguns confrades descomprometidos com a reforma moral, que se vangloriam de seus dúcteis e frágeis conhecimentos acadêmicos, que se auto-intitulam laicos kardecólogos, PhDs espíritas, distantes de quaisquer argumentos racionais ou inteligíveis, persistem em disseminar a cansativa cantilena de que se é preciso fugir do cristianismo, ou espiritismo cristão, do religiosismo, do igrejismo na doutrina espírita. Insistem e querem fundar um espiritismo acadêmico composto de notáveis da alusão. Que me perdoem os leitores. Sob o viés dessa sandice conceitual sobre o mestre lyonês, escrevem livros, artigos, fazem congressos, palestras, invariavelmente escravizados aos impulsos telepáticos dos gênios das trevas. Destarte, pela tendência desses chamados espíritas laicos, percebe-se que o cristianismo, redivivo no espiritismo, ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das mentes vulcanizadas na prepotência, da má-fé, da arrogância, apesar de o Evangelho representar a grande síntese de todas as propostas filosóficas que visam aprimorar o homem. Os gênios desmemoriados, arautos de ideias primárias, esquecem-se de que o Cristo é o modelo de virtudes sobre-humanas. Nada se compara à dedicação e à santidade que o Mestre Maior dispensa à humanidade. Nós, que ainda estamos mergulhados no vício da corrupção, alertam os benfeitores, não temos parâmetros para avaliarmos a sua magna importância para o Espiritismo, porque a sua perfeição se perde na noite indevassável dos séculos. O Espiritismo sem o Cristo pode alcançar as melhores expressões acadêmicas, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todas as conquistas transitórias do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com o Evangelho do Príncipe da Paz, pode ser um intelectual, um doutor e um filósofo, com as mais elevadas aquisições culturais, mas estará sem bússola e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação. Espíritas descomprometidos com o zelo doutrinário. Lamentamos por alguns espíritas que não fazem mal, mas também não praticam nenhum bem, e que por invigilância precipitam no ridículo, obstando a difusão do espiritismo de que se dizem adeptos. Divulgam teorias estranhas, que perturbam a boa marcha doutrinária, sedimentam a dúvida em uns e o separatismo em outros. São espíritas que agem com frieza e sarcasmo, estampando no semblante variadas aparências enganadoras. Por imaturidade e descompromisso moral, idolatram mentores divindades, que passam a evocar com seus esgares, e lhes brindam com rituais, sacrifícios, oferendas de todos os tipos, ofertam-lhes promessas vãs, entregam a alma. Desejosos de obter vantagens para cuja conquista nada realizaram. Aspiram sempre à revogação dos estatutos divinos para suas conveniências. Creem, cegamente, que seus mentores se encarregam de tudo, e prosseguem, esses títeres das obsessões, abrindo espaços na alma para a instalação dos processos perturbadores que oxigenam o fanatismo. Sofrem profundos entraves intelectuais. Quando se trata de assuntos doutrinários, mostram-se drasticamente emocionais. Não simpatizam com as propostas racionais, o que os impõe uma anuência fácil de esdrúxulas fantasias, sem senso de ridículo, dependentes que se acham da fantasia mística e do pensamento concreto, com dificuldade para elaborar abstrações inteligentes.
A princípio, tais confrades dissimulam estar compreendendo os fundamentos, os conceitos e as consequências morais do projeto kardeciano, até o instante em que passamos a observar-lhes o comportamento em relação à doutrina espírita. Aguilham-se a guias poderosos, passando a venerá-los e prestar-lhes culto irracional, deixando a eles, os tais guias poderosos, a tarefa de equacionar questões e interferir em assuntos nos quais a fobia fala os indiferentes e omissos, impedindo-os de atuar de maneira coerente. É comum esses irmãos adotarem rituais, cantorias estranhas, enxertias tóxicas que alejam o corpo doutrinário codificado por Allan Kardec. São aqueles que definitivamente não são da jurisdição espírita, que fomentam questúnculas e antagonismos que ensombram a marcha do movimento espírita. Em verdade, perturbamos a marcha do espiritismo quando não lutamos pela reforma íntima, quando não trabalhamos nas obras assistenciais, quando não estudamos Kardec, quando exigimos privilégios, quando fugimos dos carentes para não lhes ofertar alguns serviços, quando especulamos com a doutrina em matéria política, partidária, quando sacrificamos a família aos trabalhos da fé, quando nos afligimos pela conquista de aplausos, quando nos julgamos indispensáveis, quando abdicamos do raciocínio, deixando-nos manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. O que aqui expomos é a identificação de aterrador espírito de descomprometimento, de falta de zelo para com o espiritismo. Como pode isso ocorrer, quando sabemos que o espiritismo nos apresenta um conjunto de princípios intrinsecamente impressionantes e vigorosos, capazes de dar sentido à vida, explicando a excelsitude do Criador diante da sua criação, a exigir-nos mente aberta, embora atenta e cautelosa, amor à verdade e espírito de liberdade, para que consigamos penetrar e aprofundar os seus ensinamentos. Os confrades descomprometidos com a fidelidade doutrinária permitem que vigorem os achismos, os guiísmos e os personalismos nas hostes espíritas, tão somente para não ter que enfrentar as vaidades e o orgulho humanos, para não ter que se submeter ao sim, sim, não, não, consoante ao que ensinou o Cristo, para não se perturbar frente à ignorância ou perante outros descomprometidos. Para quem se empenha pela pulcritude doutrinária vale o sacrifício, sem contender com o mal, jamais. Porém, consciente quanto às atitudes a tomar no momento devido, quando falar e quando calar, sempre visando o aprimoramento, a iluminação, a ascensão, fugirá de errar por mero comodismo, omissão, e confirmará Jesus onde esteja, por meio dos roteiros de amor e luz que o Espiritismo aponta. Enquanto os dias de bom senso e de fidelidade a Kardec e a Jesus não chegam, cabe aos espíritas moralizados, conscientes e convictos, aqueles que sabem o porquê da própria crença, os que conseguem dimensionar as próprias necessidades e adotar ou manter posição íntegra, sem medo de pôr as coisas nos seus devidos lugares, vivenciar os conteúdos da extraordinária doutrina, ainda que isso lhes custem agressões e ataques, indiferença e zombarias, sempre advindos de confrades moralmente apequenados em seus estágios de ilusão. O conhecimento espírita é o melhor preservativo contra as estranhas ideias que supersticiosas práticas. Há uma pesquisa publicada na revista Psicological Science com o propósito de constatar que a ativação das crenças supersticiosas poderia melhorar o desempenho de alguém em alguma tarefa. A análise apontou indícios de que há certo poder no uso de amuletos, pois que aumenta a autoconfiança do homem. Obviamente, não podemos dar crédito aos pretensos poderes mágicos de amuletos, talismãs, etc., que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que constam, como prova da existência desse poder, são fatos naturais, mal observados e sobretudo mal compreendidos. É verdade
O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias que supersticiosas, porque revela o que é possível, e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Os excessos de misticismos, as fantasias psíquicas devem ser alijadas do comportamento humano com o uso e abuso da razão, do bom senso e da inteligência iluminada. Allan Kardec indagou aos espíritos sobre os talismãs, amuletos, e a lição surgiu peremptória: o que vale é o pensamento, não o objeto. Portanto, a doutrina espírita acredita as superstições à infantilidade espiritual. O supersticioso crê que certas ações, voluntárias ou involuntárias, tais como rezas, amuletos, conjuros, feitiços, maldições ou outros rituais, podem influenciar de maneira profunda sua vida. Mas a crença nessas ilusões reside na infância espiritual em que se encontra. Nesta fase evolutiva do espírito impera o pensamento mágico que se contrapõe ao uso da razão, mostrando-se-lhe a realidade, explicando-se-lhe a causa dos fatos. A sua imaginação se deterá no limite do possível. Destarte, o maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem, e com eles a superstição. Tais são, entre outras, as práticas cabalísticas, as apometrias, desobsessão por corrente magnética com choques anímicos, a virtude dos signos, dos números e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os dias nefastos, sexta-feira 13, as horas diabólicas meia-noite, e tantas outras coisas cujo ridículo o espiritismo bem compreende e demonstra. O conhecimento espírita é o melhor preservativo contra as práticas bizarras e ideias que supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença pueril. Mas, infelizmente, a ausência de bom senso faz com que muitos permaneçam na ignorância, que os remete à cegueira da realidade. Esta, por sua vez, conduz ao sectarismo. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Por essa razão, a doutrina espírita explicar a superstição como algo ligado à imaginação fantasiosa e à ignorância. Para os espíritas, a falta de estudo sério das obras da codificação é matriz de muitas ideias acessórias e absurdas, que degeneram em práticas supersticiosas. Não é nosso escopo, e nem poderia sê-lo, adotar atitude de intolerância, intransigência, incompreensão, animosidade aos que vivem sob os guantes das superstições, porém, de esclarecimento doutrinário sobre o tema. Tarefa essa que em nenhuma hipótese deve ser contemporizada, interrompida ou arrefecida. Dado o seu caráter divino, o Espiritismo suporta, mas não comporta a ignorância, o erro, as atitudes intransigentes e mesquinhas. A codificação está fincada sobre a rocha da sensatez. Por isso mantenhamos a vigília e a tolerância sem transigir com o erro. As etapas da doutrina espírita. Kardec comenta na edição de dezembro da Revista Espírita de 1863, sobre as etapas do projeto espírita na Terra. Cita a primeira etapa como da curiosidade, mesas girantes, a etapa seguinte o filosófico, com a publicação de O Livro dos Espíritos, a terceira etapa Kardec nominou de período da luta. Aqui evocamos o Cristo que disse: felizes os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Para alguns estudiosos esse período iniciou em 09 de outubro de 1861, com o Auto de Fé de Barcelona. Protagonizado por Antonio Palau y Termes,
bispo de Barcelona à época. Sob a ótica de Palau, os 300 volumes a saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Revue Spirit, Revue Spiritualiste, dirigida por Pierre Art, fragmento de sonata, de Mozart, Médium B. Dorgeval, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande, vice-cônsul de França, História de Joana d'Arc, Médium Irmãce do Faux, a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, do Barão de Gudenstubert, enviados por Kardec a Maurice Lachatre, escritor e editor francês, eram contrários à moral e à fé católica, razão pela qual os volumes foram incinerados em praça pública. O período de luta permaneceu. A 16 de junho de 1875, o Ministério Público francês moveu processo contra Pierre Gaëtan Leymare, na qualidade de sucessor de Kardec na gerência da Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, antiga Sociedade Anônima do Espiritismo, e da Revue Spirit. Leymare ficou um ano preso e é considerado o primeiro mártir do Espiritismo. Na Pátria do Evangelho, durante o governo Vargas, 1941-1945, foram expedidas portarias do chefe de polícia perseguindo as sociedades espíritas, inclusive com fichamento dos dirigentes espíritas. A Federação Espírita Brasileira teve suas portas fechadas. O presidente da FEB, Antônio Antuil de Freitas, foi interrogado no Ministério da Justiça por um general, um almirante e o próprio ministro. Em 1944, a viúva do escritor Humberto de Campos promoveu em juízo uma ação declaratória contra a FEB. Francisco Cândido Xavier perdeu em todas as instâncias. Segundo Kardec, a etapa das lutas determinará uma nova fase do Espiritismo e levará ao quarto período, que será o período religioso. No Brasil, especialmente, sem prejuízo dos demais aspectos da doutrina, é inegável a inclinação da imensa maioria dos adeptos pelas consolações que ela proporciona, dando à fé uma nova dimensão, conciliando-a com a razão. É o cristianismo, como expressão atualizada da mensagem eterna do Mestre, revivida no Consolador. Depois virá a quinta, etapa intermediária, consequência natural do precedente, e que mais tarde receberá sua denominação característica. O sexto e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do espírito. Para o mestre Lyonès, nessa época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. A geração que a surgir estará imbuída de ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho da que há de inaugurar o triunfo definitivo da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença, pela prática da lei evangélica. Mas, Francisco Thiensen, ex-presidente da FEB, afirma que o codificador apressou-se, por conta própria, em fixar o tempo para cada um dos períodos. Na verdade, estamos agora vivendo o período religioso do Espiritismo, máxima no Brasil, onde, faz mais de 100 anos, os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, o têm apresentado qual ele é, na sua mensagem cristã e renovadora do espírito humano. Talvez já se avizinhe o período intermediário, que será, como esclarece o codificador, consequência natural do precedente, e, a nosso ver, deverá levar o homem a um novo passo no conhecimento de si mesmo e do chamado mundo invisível, a evidenciar para materialistas e negativistas empedernidos o princípio fundamental em torno do qual gira o nosso destino, Deus e a imortalidade da alma. Tenhamos bom ânimo. Que importam as emboscadas que nos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Marchemos, pois, avante, sem desânimos. Diante de nós os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente.
O mundo vive um crucial momento de transição de sofrimentos e de inquietações, atingindo-nos a todos. Em compensação, nas fileiras espíritas já existe a consciência de que soou a hora da grande arrancada para a fraternidade, para a compreensão. Ditosos seremos os que houvermos trabalhado no campo do Cristo, com desinteresse, sem mercantilismos doutrinários, sem elitismos e sem outro móvel, senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que Mestre Jesus possa se dar por satisfeito ao encontrar respeitada ao limite máximo a obra do amor entre os homens. Itatira, surto mediúnico coletivo ou histeria generalizada. Alguns estudantes, a maioria meninas, viveram instantes de pânico ao entrarem em transe na escola de ensino fundamental do distrito de Cachoeira, no município de Itatira, no estado do Ceará. O episódio está deixando as autoridades da localidade sem uma explicação. Durante o transe psíquico, os jovens sentem dores musculares, de cabeça, asfixia no sistema respiratório, palidez, calafrio, dificuldades para caminhar, náusea, paralisia muscular, aumento nos batimentos do coração, pressão alta, desmaio, inquietação e medo de morrer. Após crise, os alunos se recuperam e voltam a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Na tentativa de conter o avanço do fenômeno, um líder religioso foi convidado para orar na própria escola. Mas, no momento da preleção, o que se viu foi a repetição dos transes por diversas vezes. O religioso justificou a ineficácia de sua presença dizendo que a sua igreja é prudente nesses casos. Para ele é preciso analisar mais detalhadamente o fato. A igreja só emite opinião depois de um estudo aprofundado. Um representante de outro credo religioso afirmou que pode ser uma força espiritual que está agindo dentro da escola, já que da unidade educacional 3 jovens morreram em acidentes. Talvez eles estejam vagando precisando de reza, opinou. Uma das estudantes relatou que, na crise, é tudo muito rápido. Começa com um calafrio, depois as mãos ficam trêmulas, os batimentos do coração ficam acelerados, dá sede, um sufocamento toma conta do tórax, as pernas não seguram o corpo e aos poucos vem o desmaio. Quando volto ao normal, não dá para relembrar de nada, afirmou. Estamos diante de um fenômeno mediúnico coletivo ou um surto de histeria psicótica. O médico do hospital que atendeu as jovens disse que elas chegaram apresentando histeria, gritando, debatendo-se com comportamento agressivo. Afirmou que a histeria coletiva tem uma explicação científica. Esses fenômenos acontecem em contextos em que há muita tensão, sofrimento não verbalizado, argumentou. O fenômeno é uma histeria coletiva, disse o clérigo. De repente, uma aluna surtou e isso contagiou as demais garotas. Pasmem. O sacerdote afirmou que os fenômenos de Itatira são totalmente humanos e classificados pela parapsicologia oscar-quevediana de psicorragia ou hemorragia psíquica. Obviamente analisaremos o drama dos alunos sob a ótica espírita. A mediunidade é uma faculdade humana e pode eclodir a qualquer momento. No caso de Itatira, alguns alunos dizem ver o espírito de um aluno desencarnado, chegando a descrevê-lo, vestido com calças de canga azul e uma camisa. Quando o morto aparece, os alunos, principalmente as meninas, começam a tremer, a contorcer-se, entram em transe e a partir daí o pavor toma conta delas e desmaiam. O assunto nos remete ao mês de março do ano de 1857, quando na comuna de Morzine, situada na Alta Saboia, leste da França, com aproximadamente 2.500 habitantes, encontrava-se, segundo os noticiários da época, sob a influência de uma desconhecida epidemia psíquica. As autoridades francesas designaram o pesquisador Constante, para que investigasse o fato. Após analisar os fenômenos, Constante elaborou um relatório em cujos tópicos curiosos destacamos:
De repente sobrevêm sobre as pessoas bocejos, espreguiçamentos, tremores, pequenos solavancos nos braços, pouco a pouco, em curto espaço de tempo, como por efeito de descargas sucessivas, batem nos móveis com força e vivacidade, começam a falar, ou antes, a vociferar. No transe as moças têm uma força desproporcional à idade, pois são precisos 3 ou 4 homens para conter. Durante a mesma, meninas de 10 anos, deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas por elas desconhecidas. Após a crise, as meninas não têm qualquer lembrança do que disseram ou fizeram. Com esse farto material, sob a ótica espírita, não hesitaríamos em identificar claras evidências de um legítimo enredo obsessivo. No entanto, assim concluiu o pesquisador, parece ser uma possessão demoníaca, crise histerodemonomania coletiva. Tratar-se-ia, segundo o diagnóstico proposto, de uma intrigante histeria coletiva, agravada pela fixação na figura demoníaca. Em decorrência do relatório do Senhor Constante recorreu aos seus tradicionais procedimentos de expulsão demoníaca, a cargo das autoridades religiosas. Tentaram um exorcismo coletivo na igreja local. Todavia, as jovens entraram em crise ostensiva simultaneamente, derrubando e quebrando o mobiliário do templo, lançando-se ao chão entre homens e crianças que, em vão, tentavam contê-las. Posteriormente, tentou-se o exorcismo a domicílio, porém não surtiu nenhum efeito. O interessante fenômeno coletivo de Morzine fez com que Kardec solicitasse orientação específica ao espírito São Luís e o mentor da Sociedade Espírita de Paris explicou o seguinte: os possessos de Morzine estão realmente sob a influência dos espíritos sofredores, atraídos para aquela região por causas que conhecereis um dia, ou melhor, que vós mesmos reconhecereis um dia. O conhecimento do Espiritismo lhe fará predominar a boa influência sobre a má-fé, isto é, os espíritos curadores e consoladores, atraídos pelos fluidos simpáticos, substituirão a maligna e cruel influência que desola aquela população. O Espiritismo está chamado a prestar grandes serviços. Será o curador dos males cuja causa era antes desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente. Sondará as chagas mortais e lhes ministrará o bálsamo reparador, tornando os homens melhores. Deles afastará os espíritos doentes atraídos pelos vícios da humanidade. Se todos os homens fossem bons, os espíritos violentos deles se afastariam porque não poderiam os induzir ao mal. A presença dos homens de bem os faz fugir. A dos homens viciosos os atrai, ao passo que se dá ao contrário com os bons espíritos. Assim, sede bons, se quiserdes ter apenas bons espíritos em redor de vós. Como percebemos, os fenômenos de Morzine se mostram atuais. Importa, portanto, que, diante de tão elucidativas afirmações pertinentes à temática, nos abstenhamos de responsabilizar somente os espíritos momentaneamente imersos nas sombras por todos os dissabores e infortúnios que nos visitam a existência, reconhecendo que processo obsessivo é fenômeno de sintonia, sobretudo mental, em que ondas semelhantes se entrelaçam, fazendo com que os afins se atraiam, ainda que circunstancialmente. Para a doutrina espírita o esclarecimento dos encarnados, o amparo e consolo dos espíritos desencarnados em sofrimento poderiam acalmar as coisas em Itatira, sem maiores estardalhaços. Solidariedade na perspectiva kardeciana. O que é solidariedade? Para os egoístas a palavra reverbera perturbadora. Incomoda porque o seu verdadeiro significado impõe mobilização de recursos em favor do próximo. Fundamenta-se em valores que não conseguimos quantificar. Mas, o que é ser solidário? É sentir a necessidade íntima de partilhar, é querer ir mais além, é perceber que a alegria de dar é indiscutivelmente superior à de receber, é estender a mão ao próximo sem olhar sua raça, condição, gênero, conta bancária.
A internalização do sentimento solidário torna-nos efetivamente pessoas melhores. A solidarização é o sentimento de identificação com os problemas de outrem, o que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente. É uma maneira de assistência moral e espiritual que se concede a alguém, seja por simpatia, piedade ou senso de justiça. No sentido de laço de união fraternal que une as pessoas, pelo fato de serem semelhantes, chamamos de solidariedade humana. É compromisso pelo qual nos sentimos em obrigação mas em relação às outras, ou seja, é a interdependência e a reciprocidade. Infelizmente vivemos num ambiente social de quimeras postergadas, de sonhos frustrados, de mentes cansadas, numa sociedade de nódoas morais, de mentes vazias e atoladas nas futilidades odiernas, isoladas no cipoal do ego enregelado. Vivemos completamente mergulhados na vida egocêntrica, que nos remete irreversivelmente à solidão. O espírito Emmanuel ressalta que a técnica avançou da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Os males que afligem a humanidade são resultantes exclusivamente do egoísmo, ausência de solidariedade. A eterna preocupação com o próprio bem-estar é a grande fonte geradora de desatinos e paixões desajustantes. A máxima fora da caridade não há salvação é a bandeira da doutrina espírita na luta contra o egoísmo. A solidariedade é a caridade em ação, a caridade consciente, responsável, atuante, empreendedora. Os preceitos espíritas contribuem para o progresso social, deteriora o materialismo, faz com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse. O espiritismo destrói os preconceitos de seitas, de castas e de raças. Ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Destarte, segundo os benfeitores espirituais, quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. A recomendação do Cristo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura-nos o regime da verdadeira solidariedade e garante a confiança e o entendimento recíproco entre os homens. A solidariedade na vida social é como o ar para o avião. O avião, apesar de toda a tecnologia, se não tiver ar ele não voa. A prática desse sentimento vivifica e fecunda os germens que nele existem, em estado latente, nos corações humanos. A terra, local de provação e de exílio, será pacificada por esse fogo sagrado e verá exercido na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor e da solidariedade. É imprescindível dar-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender, substancialmente, às nossas obrigações primárias, à frente do Cristo. Ante as responsabilidades resultantes da consciência doutrinária, que nos impõe a superar a temática de vulgaridade e imediatismo ante o comportamento humano, em larga maioria, a máxima da solidariedade apresenta-se como roteiro abençoado de uma ação espírita consciente, capaz de esclarecer e edificar os corações, com a força irresistível do exemplo. A proposição da ciência espírita é descortinar a realidade do espírito imortal. A ciência, propriamente dita, é uma conquista recente, não ultrapassa 3 séculos, embora seus primeiros ensaios tenham começado na Grécia dos áureos séculos 6, v. 4 a.C. Temo-la representada por Arquimedes, em cujas pesquisas deram base para a mecânica, por Pitágoras de Samos, por Tales de Mileto, por Euclides de Alexandria, no desenvolvimento da matemática e da estruturação numérica. Um milênio após essas apoteóticas realizações gregas, ocorreu, na Europa,
a desagregação do Império Romano, no século V, e a liderança cristã surgiu como ala de agregação dos bárbaros invasores e se transformou em igreja soberana absoluta dos destinos espirituais no Ocidente. No século XIII, Tomás de Aquino se destacou, propondo a síntese do cristianismo vigente com a visão aristotélica do mundo. Em suas duas Summae, sistematizou o conhecimento teológico e filosófico de então. No século XIV, a Igreja Romana, sob os guantes tomasistas, entronizou uma teologia, fundada na revelação, e uma filosofia, baseada no exercício da razão humana, que se fundiram numa síntese definitiva, fé e razão, unidas em sua orientação comum rumo ao Criador. A tese de Aquino afirmava que não podia haver contradição entre fé e razão e estabeleceu o pensamento filosófico teológico manifesto na truculenta filosofia do Homo locuta causa finita. A partir dos séculos XV e XVI, o homem passa a ser o principal personagem, antropocentrismo. Os pensadores criticaram e questionaram a autoridade dessa autoritária Igreja Romana. Nessa conjuntura a apropriação do conhecimento partia da realidade observada pela experimentação, pela constatação, e, por fim, pela teoria, decorrendo uma ligação entre ciência e técnica. No século XVII, a primeira grande teoria de que se tem notícia na moderna ciência versou sobre a gravitação universal elaborada por Newton, desmembrado das leis dos movimentos planetários de Kepler e na lei de Galileu sobre a queda dos corpos. No século XIX Max Planck propôs a teoria do quantum. No século XX, Albert Einstein resignificou a teoria da relatividade e outros pressupostos das teses newtonianas sobre a gravitação universal, chegando a conclusões inusitadas na abordagem sobre as realidades do micro ou do macrocosmo, sobretudo no que reporta a tempo e espaço na dimensão material. Até então, a física tradicional era considerada a chave das respostas da vida e no mundo palpável, estribada no determinismo mecanicista. Todavia, na década de 1920, as pesquisas de Broglie, no universo da física quântica, redirecionaram o pensamento científico na formulação heisenbergiana do princípio da indeterminação ou de incerteza e com ele rompeu-se um irracionalismo na ciência redimensionando a distância do homem das realidades naturais da vida. Em meio a essas trajetórias históricas, surge, no cenário terrestre, no século XIX, a personalidade luminosa de Allan Kardec, que, inspirado pelos benfeitores do além, sentenciou: fé verdadeira é a que enfrenta frente a frente a razão em qualquer época da humanidade, esclarecendo os enigmas que desafiavam as inteligências daqueles mesmos que confiavam nos determinismos tecnicistas do NEC plus ultra-acadêmico. A proposição da ciência espírita é descortinar a realidade do espírito imortal, fundamentada em realces científicos acerca dos fenômenos mediúnicos coletados na metodologia doutrinária. A proficuidade desse saber está na razão direta do seu bom emprego por parte daqueles que dele tomam ciência. Desse modo, é preciso que nos apropriemos de tal forma do saber contidos nas obras básicas da doutrina dos espíritos que, por via de consequência, nos façamos senhores de nós mesmos, ou seja, emancipados intelectualmente da cegueira espiritual do materialismo, tanto quanto das superstições. O mestre de Lyon ainda afirmou em outras palavras que o espiritismo independe de qualquer crença científica ou religiosa e não propõe que fora do espiritismo não há salvação, tanto quanto não pretende explicar toda a verdade, razão pela qual não propôs: fora da verdade não há salvação. Os preceitos kardecianos consubstanciam-se no manancial mais expressivo das verdades eternas. A missão da doutrina espírita perpassa o processo de reerguimento do edifício desmoronado da crença cristã. Estranhos movimentos espíritas. O movimento espírita está indesejavelmente fracionado. Tem surgido várias correntes ideológicas estranhas e muitos reformadores progressistas,
interpretando Kardec equivocadamente. Querem adaptar o espiritismo aos seus pendores ao invés de se adaptarem à terceira revelação. Existem grupos, ligas, uniões etc., alavancados na difusão das chamadas campanhas do quilo atualmente bem arrefecidas, impondo ao movimento doutrinário práticas inspiradas nas supostas curas desobsessivas por corrente magnética e choques anímicos, apometrias e outras, contrariando o projeto dos espíritos, segundo a codificação. Há um inusitado movimento laico, repudiando o aspecto religioso da doutrina. Aliás, o projeto de tal segmento é a extinção da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Têm aversão e não aceitam, nem com reza braba, a liderança de Jesus nos destinos do planeta. Tais títeres da ilusão e laicos não querem nem ouvir falar da tal caridade. Desfraudam a bandeirola da retórica do livre pensamento, utilizando o paradigma da surrada dialética almejando tumultuar o movimento espírita brasileiro. Não há como deixar de citar o tal movimento de unificação liderado por algumas federativas. Aqui fazemos ressalva à Federação Espírita do Paraná, propondo incompreensível hierarquização no movimento espírita, submetendo os espíritas à sua ordem, quase sempre promovendo e comercializando livros de conteúdos estranhos e autores de reputação moral discutível, além de promoções de encontros espíritas não gratuitos. Hoje sejam evitadas as apelações para comercializações de livros espíritas caros, agenciamentos de eventos doutrinários, não gratuitos, lotações de hotéis e centros de convenções com seminários e congressos, não gratuitos. Recordemos que o ideal de união, diferente de unificação burocratizada, será projeto pouco produtivo enquanto ainda existir nos centros e federativas as panelinhas, as bajulação e traições para conquistas de cargos. Cresce o chamado movimento de amigos de Chico Xavier e sua obra, objetivando supostamente a manter acesa na mente dos espíritas a vida simples e as obras do médium mineiro. Será que o lúcido Chico Xavier aceitaria essas homenagens? Duvidamos muito. Também nesses movimentos difundem livros informativos de conteúdos que merecem estudo e reflexão. A doutrina espírita é pura e incorruptível, porém, o movimento espírita é suscetível dos mesmos graves prejuízos que dificultaram a ação do cristianismo tradicional, hoje bastante fracionado. Como não se pode imaginar o espírita com duas condutas divergentes, a conduta do homem e a conduta do espírita, também não se pode imaginar o movimento espírita, ora acontecendo segundo os preceitos espíritas, ora segundo outros preceitos duvidosos, aceitos equivocadamente no seu contexto em nome da tolerância piegas. Allan Kardec é único. Espiritismo também, por conseguinte. O mestre Lyonès sempre preconizou a unidade doutrinária. Não há o menor espaço para compor com outras ideias que não sejam, ou convergentes e em uníssono com as suas, ou reflexos resplandecentes destas. Unidade doutrinária foi a única e derradeira divisa de Allan Kardec, por ser a fortaleza inexpugnável do Espiritismo. Por isso, necessita ser o nosso lema, o nosso norte, a nossa bandeira. Como conseguir? O amor é a resposta. Não há um amor quando se impõe teorias e práticas exóticas, ou não afinadas com a simplicidade e pureza dos trabalhos espíritas, comprometendo o projeto doutrinário. Quem compreende essa situação deve trabalhar para modificá-la. A via mais segura, para isso, é o amor incondicional, o esclarecimento, o estudo, o convencimento pela razão e pela tolerância, jamais pelos melindres tacanhos. Os espíritas não são proibidos de coisa alguma, mas sabendo que devem arcar com a responsabilidade de todos os atos, conscientes do desequilíbrio que possam praticar. Não podemos fingir que tudo está em ordem e harmônico às mil maravilhas ou que somos sublimes cristãos. O Espiritismo não aceita donos da verdade, até porque a espiritualidade kardeciense ensina que a revelação espírita é progressiva,
Não estando completa em parte alguma e nem precisamos fazer um esforço descomunal para nos cientificarmos de que são raros os centros espíritas que podem se dar ao luxo de praticar a mediunidade na sua mais pura acepção. Em nome de um espiritismo plural, consternamo-nos diante de alguns centros espíritas que propõem aplicações de luzes coloridas, cromoterapias, para higienizar auras humanas e curar, pasmem, azia, cálculo renal, coceiras, dores de dente, gripes, soluços em crianças, verminose, frieiras. Se não bastasse, recomenda-se até carvão-terapia, para neutralizar maus olhados. Nesse sentido, segundo creem, é só colocar um pedaço de tora de carvão debaixo da cama e estaremos imunes do grande flagelo da humanidade, o olho comprido. Não satisfeitos, ainda tem aqueles que engarrafam literalmente os obsessores. As inusitadas piramideterapias, gatoterapia. Sobre isso, conheço alguém que possui 5 gatos em casa para atrair as energias negativas. Cristalterapias e mais uma infinidade de terapias bizarras, aplicam-se, até, passes magnéticos nas paredes dos centros para descontaminá-las. Por falta de unidade doutrinária, repetimos, há dirigentes promovendo casamentos, crismas, batizados, além das sempre justificadas rifas e tombolas nos centros, tribuna para propaganda político-partidária, preces cantadas. Isso, para não aprofundar nos inoportunos trabalhos de passes com bocejos, toques, ofegações, choques anímicos, instalação dos dedos, palmas, diagnósticos com uso de evidência, sobre doenças e obsessões, etc. Desconfiemos de movimentos que não cultivam a simplicidade e priorizam fenômenos mediúnicos, mandamentos, hierarquias. Ajudemos a proscrever os movimentos centrados na autoridade, na opressão, na exclusão, na submissão, na discriminação, na desqualificação de quem não abraça o mesmo preceito. O Cristo não tinha religião. Nós é que, ao institucionalizar diferentes experiências espirituais, criamos as religiões. Já que criamos o movimento religioso, avaliemos se a nossa doutrina é amorosa ou excludente, semeadoras de bênçãos ou ainda se ajoelha diante do poder do dinheiro. Espírita cristão deve ser o nome do nosso nome, ainda mesmo que respiremos em aflitivos combates íntimos. Espírita cristão deve ser o claro objetivo de nossa instituição, ainda mesmo que, por isso, nos faltem as passageiras que subvenções e honrarias terrestres. Ser espírita. Toda convicção religiosa é importante, todavia, se buscamos a doutrina espírita, não podemos negar-lhe fidelidade. Por inúmeras razões precisamos preservar a incoluminidade doutrinária. Até porque, ante as funções educativas das crenças religiosas, em geral, explica Emmanuel, só a doutrina espírita permite-nos o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão, face a face. Se as religiões preparam as almas para punições e recompensas no além-túmulo, só os conceitos kardecianos elucidam que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. A doutrina codificada por Allan Kardec nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Por representar em si mesmo a liberdade e o entendimento. Há quem interprete seja a terceira revelação obrigada a miscigenar-se com todas as peripécias aventureiras e com todos os exotismos religiosos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Mas temos que acautelar-nos sobre esse lisonjeiro ecletismo, buscando dignificar a doutrina que nos consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colaboremos, subrepticiamente, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Grifei.
O legado da tolerância não se pode transfigurar na omissão da obrigatória advertência verbal ante as enxertias conceituais e práticas anômalas que alguns confrades intentam impor nas hostes do movimento doutrinário. E não obstante repelir as atitudes extremas, não devemos abrir mão da vigilância exigida pela pureza dos postulados espíritas e não hesitemos, quando a situação se impõe, no alerta sobre a fidelidade que devemos a Kardec e a Jesus. É importante não esquecermos que nas pequeninas concessões vamos descaracterizando o projeto da terceira revelação. É óbvio que a luta pela pureza e simplicidade doutrinárias sem vivê-la é consolidar focos de perturbação, impondo normas para os outros, despreocupados da própria vigília. Destarte, para evitarmos determinadas práticas perfeitamente dispensáveis em nome do Espiritismo, entendamos que prática de fidelidade aos preceitos kardecianos é processo de aprendizagem com responsabilidade nas bases da dignidade cristã, sem quaisquer laivos e fanatismo, tendente a impossibilitar discussão sadia em torno de questões controversas. Porém não olvidemos que espírita deve ser o nosso caráter, ainda mesmo nos sintamos em reajuste, depois da queda. Espírita deve ser a nossa conduta, ainda mesmo que estejamos em duras experiências. Espírita deve ser o nome do nosso nome, ainda mesmo respiremos em aflitivos combates conosco mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de nossa instituição, ainda mesmo que, por isso, nos faltem as passageiras que subvenções e honrarias terrestres. E, ainda, Emmanuel admoesta, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. O inferno em chamas. Certo dia, andando pelas ruas de Brasília, por curiosidade, parei para ver um cartaz afixado em um ponto de ônibus, onde várias pessoas se amontoavam para lerem o que nele continha escrito. Para minha surpresa, dizia o seguinte: almas perdidas e torturadas para sempre e, em letras vermelhas, o arremate explicativo, o inferno em chamas, 11.000 graus centígrados e nenhuma só gota d'água. O cartaz divulgava um filme que seria exibido em uma igreja local. Era um documento produzido por uma instituição norte-americana, registrando, exatamente, como era o inferno. Com a impressionante sensação de estar, há 400 anos, e não sossegando a minha estupefação, deliberei buscar a chama da lógica kardeciana para comentar o tema. Vivemos, pensamos e trabalhamos, isso é real, e que morremos, não é menos certo, ensina-nos Kardec. Porém, deixando a Terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Nesse contexto, o Espiritismo surgiu para enfrentar as comoções provocadas pelas ideologias estranhas e aparece na França, centro cultural do mundo ocidental, à época, em meio a uma torrente de ideologias que induziam o homem ao cepticismo ou, quando não, ao niilismo, principalmente, por causa das proposições da caduca teologia. 2 anos após ser lançado o Livro dos Espíritos, era lançada a obra que estava, também, destinada a abalar os alicerces, sobre os quais se assentavam as ideias sobre a origem biológica do homem e dos seres da natureza. Charles Darwin entra para a história com o livro intitulado A Origem das Espécies e, com ele, os dogmas mitológicos do ultramontanismo enfrentaram um grande dilema: como explicariam Adão e seu paraíso, o inferno e as penas eternas? Todos nós somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos acreditar em alguma coisa ou não crer em coisa alguma, mas, aqueles que ensinam a ideia das penas eternas, ou um céu destituído de lógica, ou, ainda, a negação da vida futura, semeiam germens de perigosas consequências. Crer que o espírito bonzinho viva, por toda a eternidade, da contemplação, à espera do céu,
é imaginar uma vida monótona e fastidiosa, após a morte. Aliás, é por isso que as pinturas artísticas da época retratavam os chamados bem-aventurados, mostrando figuras angélicas, onde mais transparece o tédio, em vez da verdadeira felicidade. Naquela época, a crença mais comum era de que havia 7 céus, daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir a perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, enquanto que o